Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD, neste segundo trimestre de 2017, o tema, o caráter do cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. E nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 2, que tem como título Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. O texto áureo está em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E a verdade prática diz: o cristão deve ficar de forma que agrade a Deus, ainda que sofra por causa disso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então olha só, o que Abel usou ao oferecer o sacrifício a Deus? Ele ofereceu a fé. Ele usou a fé. O que ele queria fazer? Este é um segredo que a maioria das pessoas estuda e não percebe. Abel queria oferecer a Deus o que ele tinha de melhor, de mais importante. Ele queria oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Ele queria oferecer a Deus o que tinha de mais precioso para ele oferecer. E o que era? Era a sua própria vida. Ele queria dar a sua vida a Deus, oferecer a Deus a sua própria vida. Então o que ele tinha que fazer para oferecer a sua própria vida? Ele teria que pegar um objeto e se matar e oferecer a Deus o seu próprio sangue. Então o que ele faz? Ele substitui a ele. Ele coloca então um animal, o melhor animal que ele tinha, ele escolhe e coloca em seu lugar. E ao invés de derramar o seu próprio sangue, então ele derrama o sangue deste animal. Ele oferece a vida do animal em lugar da sua vida. Então isso é que agradou a Deus. Essa legítima, verdadeira e mais importante adoração que existe. A própria vida. E isso prefigurava o sacrifício de Jesus. Jesus se ofereceu a Deus em sacrifício, em nosso lugar. Então ele entregou sua própria vida. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava ali entregando totalmente, então, a sua vida nas mãos de Deus. Então, um sacrifício que agrada a Deus. E Abel estava fazendo um sacrifício substituto, que a gente fala vicário, ou seja, é substituir uma vida por outra vida. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele estava substituindo a cada um de nós. Então veja só a importância disso que Abel fez. Então Deus se agradou da fé de Abel. Então aqui diz que o sacrifício de Abel era maior, era melhor do que o de Caim. Isso ficou claro. Como é que Deus mostrou isso para Abel e Caim? Não sabemos. Talvez fogo desceu do céu e queimou a oferta de Abel. Deus dizendo: eu recebo esta oferta aqui. E não caiu fogo descendo sobre a oferta de Caim. Não sabemos se foi isso. Podemos imaginar que seja isso. Baseados na própria Bíblia e nas atitudes de Deus, né, queimando ofertas que eram oferecidas aí durante o decorrer da humanidade. Então esse sacrifício que Abel fez teve o testemunho de Deus de que Abel era justo. Então ele foi justificado porque ele ofereceu esse sacrifício. Então Deus vai dar testemunho de Abel por causa disso que ele fez. A fé, ela impulsiona a pessoa a fazer alguma coisa. Então se a pessoa fala: eu tenho fé, mas não ajudo ninguém, não oro por ninguém, não evangelizo. Então que tipo de fé é essa? Essa fé não presta, não serve para nada. Então a fé que agrada a Deus é a fé que tem ação.
Então não adianta nada o cristão dizer, não, eu tenho fé em Deus, mas ele não ganha nenhuma alma, passa o ano inteirinho sem ganhar nenhuma alma. Que tipo de fé é essa? É uma fé que não agrada a Deus, não serve, não tem objetivo, não tem resultado. Então a fé que agrada a Deus é a fé que faz alguma coisa, que toma uma atitude. E a fé de Abel foi uma fé maravilhosa, porque ele tomou a atitude de se oferecer a Deus. Então ele pegou o que ele tinha de melhor, de mais importante, colocou ali em lugar dele próprio e ofereceu a Deus. Então ele tomou a atitude, ele fez alguma coisa. Então Deus dá testemunho dessa fé de Abel. Tanto é que o próprio Jesus fala sobre Abel, elogia o sacrifício que Abel fez. E ainda Abel é registrado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aqui diz que por ela, ou seja, por essa fé, mesmo depois de Abel morto, essa fé ainda fala. Ou seja, mesmo Abel tendo morrido, essa memória do que ele fez fica para sempre. Esse sacrifício que ele fez, essa oferta que ele fez, essa adoração que ele prestou a Deus, é exemplo para nós e sempre vai continuar sendo. E como ele fez um sacrifício substituto, prefigurando o sacrifício de Jesus, então isso que ele fez tem um significado muito alto para a nossa fé, para a nossa vida cristã, porque nós sabemos que Jesus fez esse sacrifício por nós. Assim como Abel derramou o sangue daquele animal, Jesus derramou o seu próprio sangue para nos comprar para Deus. Derramou o seu próprio sangue, sangue que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. A verdade prática diz que mesmo que o crente sofra, ele deve procurar agradar a Deus, deve procurar adorar a Deus. Veja bem, o que Abel queria? Ele queria oferecer-se a Deus, queria dar sua vida para Deus e conseguiu. Seu irmão Caim o odiou e o matou. Então Abel se tornou o primeiro homem a ser justificado e a ir para o céu. Olha só, se tornou o primeiro homem a inaugurar, o caminho para Deus. Foi o primeiro homem a morrer na terra, o primeiro mártir, o primeiro que foi perseguido por adorar a Deus. E nesse quadro aí nós podemos ver, olha, os pontos fortes e êxitos de Abel, as lições de vida e as informações essenciais sobre ele. Primeiro aí, sabemos que ele foi o primeiro membro da Galeria da Fé em Hebreus 11. Foi o primeiro pastor, primeiro mártir pela verdade, testificado pelo próprio Jesus. Lições de vida aí, Deus ouve os que se achegam a ele. Deus reconhece a pessoa inocente e cedo ou tarde ele pune o culpado. Informações essenciais aí, o local aí, fora do Éden. Depois a ocupação, pastor de ovelhas. Depois aí os familiares de Abel. Os pais, então, Adão e Eva. E o irmão mais velho, Caim. Então nós vamos vendo aí agora a introdução. Depois nós vamos ver aí as partes e os tópicos da lição. E vamos acompanhando aí o que aconteceu. E vamos vendo aí a diferença de caráter entre Caim e Abel, mesmo os dois sendo criados aí pelos mesmos pais e no mesmo local e sem quase nenhuma influência de outras pessoas. Nesta lição vamos ver as seguintes partes e tópicos. A parte número 1, a oferta de Abel. Tópico 1, uma oferta agradável a Deus. Tópico 2, uma oferta profética. Tópico 3, uma oferta valiosa. Na parte 2 nós vamos ver a injustiça contra Abel. Tópico 1, Abel era um homem justo. Tópico 2, Abel, o primeiro mártir. Tópico 3, o sangue de Abel. Na parte 3 nós vamos ver um homem que agradou a Deus. Tópico 1, Abel soube agradar a Deus. Tópico 2, Abel buscou a Deus. Tópico 3, Caim agradou ao diabo. Vamos ver então a introdução que diz: nesta lição estudaremos o caráter de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Abel nasceu depois da queda e, com certeza, conhecia a vontade de Deus para a humanidade. Veremos que Abel tinha um caráter espiritual e digno.
conduzia-se de modo correto, demonstrando ter um relacionamento saudável com Deus e um coração bondoso. Por isso, sua oferta foi aceita pelo Senhor. O importante é sabermos, então, que os dois ofereceram sacrifícios a Deus, ofertas a Deus. E nós vamos ver aí que Caim tinha um mau caráter e ofereceu oferta apenas por religiosidade, ofereceu por oferecer. E Abel era um bom caráter e ele ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. Ele queria oferecer a Deus a sua própria vida e ele então coloca o melhor animal que ele tinha no lugar dele mesmo e oferece esse animal a Deus. Então ele tinha uma fé que agradava a Deus, ele tinha uma atitude que agradava a Deus, e Deus então recebe o seu sacrifício, a sua adoração, se agrada da sua adoração, enquanto a de Caim não foi recebida por Deus com agrado. Então veja bem que podemos imaginar aí que tenha ocorrido isso então logo após o pecado de Adão e Eva. Eles então são expulsos ali do jardim do Éden, mas para ainda uma terra boa que ajudava ainda, a produção. Então Caim estava ali, Abel estava ali, eles vão oferecer um sacrifício. Nós sabemos que agora não estão na terra apenas Adão e Eva e Caim e Abel. Agora existem filhos e filhas de Adão. E podemos até imaginar que Abel também já tinha filhos e o Caim também já tinha filhos. Por que nós podemos imaginar isso? Porque logo após Caim matar Abel, Caim se preocupa em ser morto por alguém. Quem é que desejaria matar Caim? Sua família não seria. Então poderia ser a família de Abel, que tentaria vingar a morte de Abel. Então cremos que ali já havia então muitas pessoas, vamos dizer aí, nós podemos colocar um número aí aproximado de centenas de pessoas, talvez 1000 pessoas, uma coisa assim. Então era uma grande família já quando ocorreu esse fato. Veja bem, a Bíblia não afirma nada, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso. Nós podemos imaginar isso, ou conjecturar isso. Então, parte 1, a oferta de Abel. Tópico 1, uma oferta agradável a Deus. Tópico 2, uma oferta profética. Tópico 3, uma oferta valiosa. Tópico 1, uma oferta agradável a Deus. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante, sua real intenção. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque seu coração era sincero e cheio de amor. Suas obras eram justas. Em Hebreus 11, 4 fala sobre isso. Ele era um homem íntegro e fiel. Deus dá muito valor à integridade do coração, por isso ele elogiou Jó perante Satanás, dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Está lá em Jó 1,8. A oferta só tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem a oferece. A oferta de Abel foi agradável porque ele adorava a Deus em espírito e em verdade. João 4,24. Então temos aí que Deus se agradou da oferta de Abel, não por causa do valor em si da oferta, não é porque era um animal ou porque era uma planta, não era isso. Era a intenção, era o desejo, que agradar a Deus, era aí a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é essa fé que agradou a Deus. Então, o elogio aí, o destaque aí, é a fé de Abel. Pode ver que é esse o destaque. Em Hebreus chama a atenção da fé, elogia a fé de Abel. Então a fé impulsionou Abel. Veja bem, ele fez alguma coisa, ele teve uma obra devido à sua fé. Então pela sua fé ele foi impulsionado a oferecer a Deus o melhor que ele tinha. Então ele amava a Deus, ele queria adorar a Deus. E isso agradou a Deus.